Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Isabela Vecchio e hoje a gente vai fazer algumas questõezinhas sobre um dos primeiros tópicos que a gente viu aqui nas aulas de geografia, né? Sobre indústria. Então dá uma conferida depois nessa videoaula se você perdeu e vem comigo que a gente vai resolver algumas questões de vestibular sobre esse tema, tá bom? Vamos começar então? As diferenças observadas entre a fábrica fordista e a fábrica pós-fordista são explicadas principalmente pela introdução da estratégia de organização produtiva denominada. Então, aqui a gente tem, a fábrica da Ford, Estados Unidos, inaugurada em 1928. Então, se liga aqui, ocupava 8 km² e chegou a ter 120 mil operários. Isso em 1928. Fábrica da Ford no Brasil, inaugurada em 2001. 1,6 km² é o que ela ocupa e ela tem 8 mil operários. Então, compare os valores. Essa fábrica, hoje em dia, ela é muito menor e ela já está fora dos Estados Unidos e ela tem muito menos funcionários. Então, o que a gente pode perceber de diferente, numa fábrica fordista e numa fábrica pós-fordista, né? Aqui a gente tem a fábrica fordista e aqui a gente tem a fábrica pós-fordista, que a gente também pode dizer que adota estratégias do toyotismo, né? O toyotismo é pós-fordismo. Então, o que acontece, gente? Letra A, regulação. Letra B, terceirização. Letra C, padronização. E letra D, hierarquização. O que poderia explicar uma fábrica do mesmo tipo, né? A mesma, né? Enfim, a fábrica da Ford, ela ser muito menor hoje em dia, fora do seu país de origem e, para completar, com muito menos funcionários. Gente, produção fragmentada e terceirizada, que é uma característica do modelo toyotista e uma característica do mundo globalizado, né? O toyotismo ele se adapta muito bem à globalização. Então, o que acontece? As etapas produtivas elas são feitas, de maneiras bem diferentes, não, desculpa, são feitas, divididas entre países, né? Então, você tem um carro, por exemplo, em que cada peça dele pode ter vindo de um lugar diferente. Você também tem uma produção já que, obviamente, hoje em dia é muito mais mecanizada, então você tem menos necessidade de mão de obra, que também já poderia explicar a necessidade de menos mão de obra, mas essa ideia de que você tem a transferência de partes da produção para outras fábricas fazerem. Então, por que a gente precisa, a gente não precisa de uma fábrica hoje em dia, nesse caso aqui, tão grande e com tantos funcionários? Porque várias etapas produtivas são transferidas para outros lugares fazerem. Então, tem uma parte da produção que ela é feita em um outro país, apesar de você ter, uma etapa produtiva, nesse caso aqui, no Brasil. Tá? Então, isso acontece com vários tipos de produtos, tudo bem? Então, mesmo uma marca sendo americana, sendo estadunidense, as várias etapas produtivas de um produto de uma marca estadunidense podem ter sido, distribuídas pelo mundo inteiro. Então, é essa a ideia, de produção terceirizada, quando você transfere ou a produção inteira ou etapas da produção para uma outra para outras fábricas fazerem, tá? Isso acontece muito também até com marcas de roupa, sabe? Você tem uma marca, que é a marca famosa, mas as peças são costuradas, inclusive, em fábricas de fundos de quintal, sabe? E, obviamente, a mão de obra que é usada é muito mais barata, né? Muitas vezes é em um país em que então, não tem leis trabalhistas tão fortes, o que facilita a exploração da mão de obra. Só que aí você tem lá aquelas pessoas fazendo ali a costura e no final você recebe, coloca lá a etiqueta da marca, tá? E vende no mundo inteiro. Então, a produção terceirizada, a produção fragmentada são uma das principais características da produção industrial no mundo atual, no mundo globalizado, tá certo? Então, a nossa alternativa correta, que eu já ia esquecer de marcar aqui, apesar de já ter falado, é a letra B, beleza? Próxima questão, vamos lá. Primeiro vamos ver logo o que a questão quer para a gente já saber. Uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto. Então, a gente já sabe que ele quer uma causa porque a gente vai ler aqui agora nesse texto. O processo de concentração urbana no Brasil em determinados locais teve momentos de maior intensidade e, ao que tudo indica, atualmente passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento populacional dos grandes centros urbanos. Então, qual é a causa para essa desaceleração
do crescimento populacional nos grandes centros. Vamos dar uma olhada nas alternativas e eu vou comentar com vocês sobre isso. Letra A, carência de matérias-primas. B, degradação da rede rodoviária. Aumento do crescimento vegetativo. Centralização do poder político. Realocação da atividade industrial. Galera, seguinte, conforme a gente tem a concentração industrial acontecendo, né, determinadas áreas do país ao longo da história vão crescendo, né, por conta de vários fatores locacionais que aquele local representa, possui, as pessoas vão indo atrás dessas indústrias, né, por conta do emprego gerado ou por conta, né, da infraestrutura das cidades que vai crescendo. Então, a concentração industrial, historicamente, leva à urbanização e ao aumento, né, de pessoas nos grandes centros urbanos. A questão é que, devido aos novos fatores locacionais, que vão fazer, né, com que outras partes do território comecem a ser aproveitadas devido, né, aos incentivos fiscais, devido à mão de obra mais barata no interior, devido o que é permitido, inclusive, pela própria melhoria dos meios de transporte e de comunicação, que fazem com que as áreas de interior, antes que eram mais isoladas, estejam mais integradas, né, à rede urbana do país. Então, as indústrias, elas vão atrás, né, de cidades do interior. Isso vai gerar um impacto também nos fluxos populacionais, tá? Antes, basicamente, nós tínhamos grandes fluxos populacionais em direção aos grandes centros urbanos. Conforme outras cidades vão crescendo, né, do interior, né, dos estados, né, brasileiros, a gente vai ter a busca também por essas cidades, inclusive de pessoas que terminam deixando, né, as grandes regiões metropolitanas e ir atrás, né, de melhores oportunidades em áreas mais afastadas dos grandes centros. Então, a gente pode dizer que a desconcentração industrial é uma causa, né, para diminuição populacional dos grandes centros, uma vez que outras áreas passam, né, também a atrair pessoas, mesmo não estando nos grandes centros, tudo bem? Então, a atividade industrial, conforme ela vai se realocando pelo país, ela vai gerar um impacto, sim, nos fluxos populacionais, tá certo? Então, a resposta correta do número 2 é a letra E, realocação da atividade industrial. Inclusive, tem um fenômeno chamado desmetropolização, que é justamente o quê? O crescimento superior das cidades médias em relação às grandes metrópoles, tá? Não é que as metrópoles deixem de ser metrópoles e que as cidades médias fiquem maiores do que as metrópoles, mas esse fenômeno, esse ritmo de crescimento, né, maior dessas cidades de interior em relação à da metrópole, que cresceu, mas se tornou, né, um pouco mais estagnada, enquanto que essas outras cidades do interior estão crescendo, se chama desmetropolização. E uma dessas causas é justamente o quê, né? A desconcentração industrial, que faz com que outras cidades comecem a atrair investimentos, comecem a atrair pessoas, gerando, então, esse fenômeno, tá certo? Então, resposta da 2, letra E. Próxima questão, vamos direto no texto mesmo, porque vai ser realmente bem necessário, tá? Ler o texto antes. Vamos lá. A estrutura global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com dos demais países, sobretudo os latino-americanos no período de 80 a 2000. O texto está falando, né, do que nós vimos inclusive nas primeiras questões, falando sobre essa nova dinâmica da produção industrial, onde você tem produção fragmentada, produção terceirizada, você tem a dispersão das indústrias pelo mundo, tá? A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementaridade entre dispersão espacial e autonomia tecnológica, crise de abastecimento, descentralização política, concentração econômica e compartilhamento de lucros. O que o texto está dizendo para a gente? Que nós temos novos fluxos de produção e de investimento, sim. Nós temos uma produção feita, né, de maneira fragmentada entre vários países. Você tem uma realocação da atividade industrial,
mas isso não vai ser, né, de uma maneira igual. Você vai ter um grupo de países, né, em que você vai ter maior busca, né, pela presença dessas indústrias. O lucro não vai ser, né, igualmente distribuído. A gente vai ter uma concentração, obviamente, né, ainda maior de lucros, né, que essas empresas rendem. A gente não vai ter os países, né, emergentes, os países periféricos sendo buscados, né, de maneira igual. A gente de fato tem uma busca muito grande, né, pelos países asiáticos devido, né, países periféricos, né, asiáticos devido à mão de obra mais barata, aos incentivos fiscais. Então, tudo isso contribui para que seja uma região que terminou apresentando, né, uma procura muito maior por indústrias, tá? Então, a resposta correta dessa questão é a letra B, concentração econômica. Então, a dinâmica de transformação da geografia das indústrias que está sendo descrita aqui, ela está mostrando que há uma complementaridade entre dispersão espacial e concentração econômica. Apesar, né, das indústrias se espalharem pelo mundo, né, dessa produção ser, né, de fato espalhada, a gente vai ter ainda uma concentração econômica gerada, tanto pelos lucros que voltam, né, para determinado grupo de países, que no caso são os países centrais, mas também, né, na própria questão da procura dessas empresas. Elas terminam buscando lugares em específico, né, em maior quantidade, em maior intensidade, devido à grande possibilidade, né, as grandes vantagens que esses países, né, por exemplo, no caso de países da Ásia, vão oferecer, tá certo? Próxima questão. Vamos ler logo aqui esse iniciozinho, porque é bem pequeno, né, esse pedacinho do texto. Existe uma concorrência global forçando definições constantes de produtos, processos, mercados e insumos econômicos, inclusive capital e informação. Nos últimos anos do século XX, o sistema industrial experimentou muitas modificações na forma de produzir, que implicaram transformações em diferentes campos na vida social e econômica. A redefinição produtiva e seu respectivo impacto territorial ocorrem no uso da... Então, a gente tem que pensar em como que é o mundo globalizado, como que são os processos produtivos da atual fase do capitalismo, tá? Técnica fordista. Não, gente, o fordismo não é que não existe nenhuma característica do fordismo ainda hoje, né? Como inclusive aqui, né? Linha de montagem. Mas o auge do fordismo foi na década de 50, produção em massa, você tem aquela ideia de produtos iguais, né, padronizados, e ele teve uma importância muito grande, né, para a produção industrial, tem uma relevância muito grande na própria história, né, do capitalismo das indústrias. Mas ele não é mais o modelo que domina, né? Robotização com melhorias das condições de trabalho e remuneração. Não, gente, as indústrias estão indo cada vez mais atrás de salários mais baixos. Claro que assim, não vamos generalizar, depende muito do tipo de função que você vai exercer. Claro que algumas funções, né, demandam um nível maior, exigem um nível maior, né, de qualificação profissional, então é uma parte um pouco mais cara, né, na hora de produzir. Mas, de uma maneira geral, as indústrias, né, a etapa produtiva, né, onde você usa, inclusive, muito trabalho braçal, você vai ter a busca por salários mais baixos. E ainda assim, mesmo funções que exijam um nível de qualificação maior, muitas indústrias e muitas empresas vão também atrás de países periféricos que tenham mão de obra qualificada, mas que sejam mais baratos do que a mão de obra de um país central, tá? Então, ainda assim, existe essa busca, né, por mão de obra mais barata, tudo bem? E não necessariamente em condições muito boas, né? Na verdade, lembra que eu falei anteriormente, né, na outra questão. A gente vai ter países que, inclusive, tenham leis trabalhistas mais frágeis, sendo muito visados pelas indústrias, porque é mais fácil de explorar a mão de obra. Produção just in time, já tá aqui, a parte já tá certa, porque é uma das características do modelo toyotista ou pós-fordista, né? Que você vai ter aí a produção na hora certa, de acordo com a demanda, que são as características básicas aí do modelo toyotista, do nosso modelo sistêmico flexível. Com territorialização das indústrias em países periféricos, certinho, né? Você quer buscar esses países por ser mais barato.
por serem mais baratos, e manutenção das bases de gestões nos países centrais. Isso aí, lembra? Então você tem a produção feita em lugares mais baratos, mas o controle, a gestão é feita ainda, né, nas sedes, né, dessas empresas que geralmente se encontram nos países centrais, tá bom? Então a gente já tem aqui resposta D, a correta. Vamos dar uma olhadinha na E. Fabricação em grandes lotes, com transferências financeiras de países centrais para países periféricos e diminuição das diferenças territoriais. Não, a gente vai ter, né, ainda um distanciamento muito grande, né, entre países centrais e países periféricos. Fabricação em grandes lotes também não. A gente tem a produção de acordo com a demanda, tá? Então a produção em grande escala, né, em maior escala vai ser modelo Fordista, você produz e vende, enquanto que no modelo Toyotista você vende e depois você faz, tá? Você primeiro espera a encomenda, né? Tu vai comprar o carro zero. Você encomenda o carro, aí você escolhe lá as coisas que você quer e o modelo sai do jeito que você quer, mas ele ainda vai ser fabricado, né? No modelo Fordista, não. Você produzia em grande quantidade, em compensação você produzia só carro preto. Então, é assim, né? É interessante lembrar essas diferenças básicas entre modelo Fordista e modelo Toyotista, tá? O Enem costuma cobrar, o ERJ costuma cobrar, então fica aí essa dica, tá? Então, resposta certa, letra D de dado. E para fechar, vamos com uma questãozinha aí do Enem. O fechamento de 6 unidades de uma empresa calçadista na Bahia deve resultar na demissão de 1.800 funcionários. Enquanto demite no Brasil, a empresa abre uma fábrica na Índia. Nas 6 unidades fechadas na Bahia eram produzidos cabedais de calçados esportivos que serão fabricados também na Índia. A estratégia produtiva adotada pela empresa, que explica o processo econômico descrito, está indicada na... Então, assim, já ficou claro que essa empresa ela não está fechando porque está indo à falência ou porque está reduzindo a produção. Ela está realocando a produção. Isso explica ela estar fechando unidades num país e abrindo em outro, e gerando emprego em outro. Então, o que vai fazer com que essa indústria faça isso? Os benditos, né, fatores locacionais. Então, se é mais barato produzir na Índia, se né, os impostos são mais baixos, tem incentivo fiscal, se a mão de obra é mais barata, especializada ou não, qualificada ou não, a mão de obra indiana vai ser mais barata, obviamente a empresa ela vai lucrar mais no final, ela vai reduzir os custos de produção. Então, qual é o grande interesse dessas empresas, né, hoje em dia? Reduzir os custos de produção, pagando salários mais baixos, pagando o mínimo de impostos possíveis. Claro que isso só é possível hoje com uma infraestrutura de transporte e comunicação que permita que essa produção seja feita em qualquer lugar do planeta. Então, claro que se eu tenho uma péssima infraestrutura de transporte e comunicação, aquele lugar pode ter muitas vantagens, né, outras vantagens, mas vai dificultar porque vai dificultar a integração. Então, o que essa indústria, né, o que essa empresa está fazendo? Ela está reduzindo os custos de produção, indo, né, realocando a sua atividade para um país em que é mais barato de se produzir, tudo bem? Então, o que explica esse processo descrito nessa reportagem aqui, né? Letra A, redução dos custos logísticos, tá? As outras alternativas, né, ampliação da qualificação profissional, não tem nada a ver, na verdade, a ideia é mão de obra mais barata, qualificada ou não. Expansão de benefícios sociais também não, planificação da produção industrial, modificação da estrutura societária, nada disso está explicando o que essa indústria ela quer, o que essa empresa, né, ela quer fazer, o que ela está fazendo, né? Então é uma coisa muito simples, o que faz com que ela esteja fechando unidades no país, abrindo em outro, gerando desemprego aqui, mas gerando, né, emprego em outro. Ela está simplesmente preocupada em reduzir os custos de produção para que o produto, né, gere mais lucro no final. Então, letra A, ela já está bem direta, ela já está bem explicadinha aí, né? Redução dos custos logísticos, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham se ligado bastante aí nas questões. É um tema muito relevante no vestibular, então não deixem de revisar, tá bom? Espero que vocês acertem cada vez mais questões sobre esse tema e sobre os outros temas também. Não deixe de comentar aqui pra gente o que vocês estão achando das aulas, o que vocês acharam dessa aula de resolução de questões. Pra gente é muito importante ter o feedback de vocês, tá bom? Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá? Beijos e até a próxima!